Queridos, a palavra de Deus nos mostra agora Deus indo atrás de Adão e Eva, em específico Adão, onde ele vai fazer uma pergunta para Adão. Lá no Éden, no Jardim de Delícias, Deus vai ter um encontro, vai procurar Adão, e ele vai atrás dele, fazer uma pergunta para ele: onde estás? Adão, onde estás? Ele não vai fazer pergunta para Eva, ele vai fazer para o homem, porque Deus havia dado responsabilidades sacerdotais para o homem, para o sacerdote, aquele que havia de ser cobrado, por ensinar, por ministrar, por conduzir a sua mulher. Deus vai cobrar Adão e vai fazer uma pergunta para ele: onde estás? Olha que tremendo. A palavra de Deus nos mostra, antes de chegar a este ponto, nós estamos dentro do Éden, do Jardim de Delícias, onde Deus havia criado o homem, e da costela do homem formado a mulher, a sua adjuntora, a sua companheira, aquela que deveria de somar no seu chamado, no seu ministério, na sua vida, no dia a dia, para com Adão. E a Bíblia nos fala a história e nos descreve uma passagem muito conhecida, por crianças, por adultos, quando fala-se da queda do homem, da desobediência, quando ele então, uma mulher era atraída pelo fruto da árvore da ciência do bem e do mal, onde não deveria tocar, onde não deveria nem ao menos se aproximar, mas em desobediência e por sedução e atração dos seus olhos, então ela vai consumir daquele fruto, e não só vai comer, mas vai dar também para o homem, onde acontece a queda do homem e da mulher, onde eles quebram uma aliança com Deus, rompem com Deus, de um lugar perfeito, feito para que eles pudessem usufruir, para que eles pudessem adorar a Deus, sem ao menos tocar e chegar perto da árvore da ciência do bem e do mal, ordenada por Deus. O problema não é a árvore, o problema não é o fruto, o maior problema é a desobediência com Deus. Porque se Deus penalizasse qualquer outra coisa, ou sinalizasse qualquer outra coisa, é para ser feito o que Deus mandou. Lembre quando Deus então chega diante de Pedro e desce uma comida que para os judeus é considerada imunda, carne de porco, coisas que eles não aceitam, e Deus o santifica dizendo: pode comer. Ele diz: não, Senhor, eu não vou tocar nessa coisa imunda, não quero. Que negócio é esse, comer isso? Não podemos. E aí Deus fala: mas peraí, eu que estou abençoando, sou eu que estou falando. E Deus está trazendo um ensinamento para eles, dizendo o seguinte: quando Deus falar, não importa o que aconteceu, Deus abençoa e Deus libera um milagre, Deus faz acontecer e você obedece. Mas Deus estava sinalizando o que haveria de acontecer naqueles dias. O que? Deus estava dizendo que pessoas que não eram cristãs, convertidas assim, e frequentavam igrejas, mas que haveria ter o coração quebrantado diante de Deus, haviam de se arrepender diante de Deus, e elas haveriam de ser batizadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí eles vão questionar Deus, porque como que eu vou batizar alguém que pecou, alguém que falhou? Aí Deus diz: mas peraí, se o Espírito Santo batizou eles, o que impede você de batizar nas águas? Quer dizer, eles já foram ter um encontro com Deus, porque Deus ele veio para aquele que havia se perdido, aquele que não tinha direito, e ele veio dar o direito, e esses somos nós. E muitos cristãos, até nos dias de hoje, quando olham uma pessoa em pecado, ou errando, errante, falhando, ela julga, ela joga pedras, ela murmura, ela acusa e diz que queima, destrói. Escute uma coisa: nós não vamos mudar o discurso do Evangelho. Quando eu prego aqui alguns temas e alguns assuntos, eu sou rígido, eu prego o que está escrito. A verdade, ela não tem meio termo. Ainda que confronte pensamentos, ideias, prazeres e vontades. Quando, por exemplo, eu prego sobre bebida: pastor, mas pode beber? Não está escrito de forma explícita que não pode. Não está escrito: não embriagueis apenas. E eu digo: e o que é que a bebida acrescenta espiritualmente? O que é que a bebida faz? E a gente vai condenando. Aí algumas pessoas que podem gostar ou ter essa prática podem ficar indignadas, mas eu digo: eu não posso fazer nada, porque está escrito que nós temos: não embriagueis o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A ordem
é encher da presença, a ordem é encher do Espírito, a ordem é meditar de dia e de noite, a ordem é jejuar e orar, a ordem é ter comunhão com Deus, a ordem de Deus é para que eu e você tenham um relacionamento com Ele. Mas a pessoa que não quer nada com Deus, ela vai querer pegar algumas coisas e dizer: olha, não está escrito. Peraí, vai surgir algumas drogas ainda? Vão surgir algumas drogas ainda que não está escrito o nome da droga, e você pode usar? Não tem coisa que não precisa estar escrito, já está mais do que evidenciado. O que é profano, o que é mundano, a Bíblia diz que Deus é inimigo do mundo. Deus não tem amizade com as coisas mundanas. Então não precisa estar explícito, já foi revelado, porque quem anda pelo Espírito é guiado pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito. Aí isso pode ser frustrante para algumas pessoas que querem viver uma vida de destruição, querem viver uma vida de erro, embora Deus nos dê a oportunidade de se relacionar com Ele. Mas olha que tremendo, há quantas pessoas perderam o relacionamento com Deus, e é isso que Deus quer nos ensinar. Há quantas pessoas perderam a coisa mais profunda, que não é frequentar uma igreja, é se relacionar. Quem se relaciona com Deus vai estar na igreja. Quem se relaciona com Deus vai abençoar o seu irmão. Quem se relaciona com Deus vai ser abençoador, vai ser dizimista, vai ser ofertante, vai ser amigo, vai ser crente. Por quê? Porque quem se relaciona com Deus obedece à voz de Deus e anda com Deus para a glória de Deus. É notório que aconteça isso. Deus, diz a Bíblia agora, vamos lá para a criação em Gênesis, diz que Deus agora, imagine essa cena, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó. Só que quando eu e você fala Deus criou o homem do pó, como é que vem na sua cabeça uma imagem? Deus fazendo esse bonequinho, Deus construindo este ser humano que somos nós. Agora eu vou te lembrar quem é Deus. Deus não é Deus pegando barro e fazendo assim, ó, e moldando, não. Deus, a Bíblia diz que Ele é o oleiro, e Ele está sentado na roda, aonde Ele pega o barro e fala: aqui eu vou fazer um vaso precioso. Só que a Bíblia diz que Ele não está fazendo um barro qualquer, Ele está fazendo algo à imagem e à sua semelhança para a glória de Jesus Cristo. Ele está fazendo parecido com Ele. Deus começa a moldar, e Deus começa a fazer, e Deus começa a criar. Escute, algumas pessoas se impressionam com a impressora 3D que existem nos dias de hoje, que constrói algumas coisas em 3D, embora a gente vê ainda assim na sua limitação. Mas quando Deus criou o homem, Ele já criava não só a parte externa, mas Deus criava todos os órgãos, Deus criava todas as artérias, Deus criava todas as veias, todos os nervos, todas as células, detalhe por detalhe. Antes de Deus formar por fora, Deus criava por dentro de forma perfeita e plena. Mas escute, ainda que Deus formasse o vaso mais precioso e mais lindo, que era o ser humano, a sua imagem e semelhança, não adiantaria se Deus não soprasse sobre as suas narinas, se Deus não desse o fôlego de vida. O fôlego de vida fala da expansão, do pneuma, do sopro. Quando o pulmão é expandido, quando o vento de Deus entra, quando a vida de Deus chega, aquele vaso que é barro parado, que não tem vida, agora ele começa a ser inflado pela presença de Deus. Agora ele pode se relacionar com Deus. Quando nós falamos de fôlego, de respirar, nós falamos de conversar. Preste atenção, para mim falar com você, eu tenho que encher meu pulmão para poder falar. Eu não posso falar sem oxigênio. Eu não posso falar sem ar. Para que eu converse, eu preciso ter o fôlego de Deus. Então Deus soprou em nós para que a gente possa se relacionar com Ele através da nossa oração. Deus soprou em nós para que a gente pudesse abrir nossa boca e dizer: Deus, hoje eu posso falar através da oração, através da intercessão, através da profecia. Olha o que a Bíblia diz, que coisa tremenda. Que eu e você somos imagem e semelhança de Deus, e que somos pequenos cristos, discípulos do Senhor, para fazer as obras maiores do que Ele fez. A primeira coisa que Deus fez, quando Ele criou o homem, foi soprar sobre as suas narinas. O que é que você tem soprado na vida das pessoas? Vida ou morte?
Jesus, Deus, Ele soprou sobre nós o Espírito de vida. Deus soprou sobre nós milagre. Se eu e você somos pequenos cristos, servos do Deus vivo, nossa boca tem que sair vida, da nossa boca tem que sair fôlego, da nossa boca tem que sair ressurreição, da nossa boca tem que sair poder de Deus para levantar quem está morto pelo poder do nome de Jesus. Nós temos que aprender com o Senhor na criação. Fomos chamados por Deus, e a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. A sua profecia, a sua boca vai fazer soprar vida em quem está morto, em nome de Jesus Cristo. Então Deus forma e Deus sopra fôlego para que o homem possa se relacionar, para que o homem possa orar, para que o homem possa interceder, para que o homem possa glorificar, para que ele possa bendizer ao Senhor. Adão e Eva agora foram criados para isso. Mas a Bíblia diz que eles começam a ser seduzidos por aquilo que eles estão enxergando. Queridos, eu quero trazer isso para os dias de hoje. O que é que está acontecendo com pessoas cada vez mais na casa de Deus, nas igrejas modernas, nos lugares em que nós estamos frequentando. Igrejas que eram tradicionais e que pregavam simplesmente a palavra na sua forma genuína, profunda, raiz, e que não tinha mais nenhum atrativo. Hoje essas igrejas são rejeitadas. Hoje o que atrai as pessoas são igrejas que têm coisas atraentes, lugares que você enxerga muitas coisas que enchem os teus olhos. Mas nós temos que tomar cuidado. Quando os nossos olhos começam a ser muito cheios, nós começamos a perder o relacionamento com Deus. Nós começamos a perder a direção de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Pastor, quer dizer que eu não posso ver? Pode. Mas nós não podemos esquecer que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu e você estamos sendo atraídos só pelo que enxergamos, nós estamos perdendo o foco e a essência do relacionamento com Deus. Estamos sendo seduzidos por frutos mundanos, por coisas que são colocadas diante dos nossos olhos que nos atraem. Eles nos atraem, eles nos agradam, mas eles nos afastam de Deus. Olha o que acontece com Adão e Eva dentro do Éden. Eles começam a olhar para aquilo que é sedutor, para aquilo que é aparente, para aquilo que é físico. E a Bíblia diz que nós temos Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? A gente vai atrás de todas as outras coisas, e o reino e a justiça fica para depois. O reino e o relacionamento fica para depois. As coisas que eram primárias viram secundárias, e assim vão consecutivamente ficando cada vez mais distante daquilo que Deus ordenou. E o que acontece? Cada vez mais nós não temos tempo para falar com Deus. Cada vez mais nós estamos distante daquilo que fomos criados para se relacionar com Deus. A Bíblia diz que o homem na viração do dia ia ter um encontro com Deus, ia falar com Deus, ia se relacionar com Deus. Mas preste atenção, a Bíblia diz que agora quando eles olham para aquele fruto, eles consomem daquele fruto, eles comem daquele fruto, eles se escondem da presença de Deus. Eles se afastam de Deus. Olha, preste atenção nisso. E agora eles estão tentando se esconder de Deus, ficar distante de Deus. Por quê? Porque o pecado faz isso conosco. O pecado nos envergonha vir para a igreja. O pecado nos envergonha estar na presença. O pecado nos faz sentir sujos, e é isso que Satanás quer, para que pessoas cada vez mais... Por que você não vai? Não estou muito legal para ir hoje não. Vai ter ser, aí que piorou mesmo, pastor, aí que eu não vou mesmo. Porque brigou a semana inteira, discutiu com a mulher, com o marido, vive uma vida de pecado, está na internet pecando, fazendo o que não presta. O que ela faz? Ela quer se afastar e se esconder de Deus. E quando ela se esconde de Deus, se afasta de Deus, cada vez mais distante de Deus está, onde não existe mais relacionamento, onde não existe mais troca, onde não existe mais oração, onde não existe mais comunhão. Aonde Deus agora se levanta e Deus vai perguntar para Adão: Adão, aonde estás? Deus está dizendo para ele: Adão, escute uma coisa, aonde você está? Estou sentindo a sua falta. Estou sentindo falta de me relacionar com você. Amados, o pior é que quando nós olhamos para Adão, a gente pensa: triste isso.
Mas quantas pessoas estão vivendo como Adão nos dias de hoje, que Deus está perguntando onde estás, porque faz tempo que você não fala com Deus. Deus está perguntando onde está, porque faz tempo que você não lê a Bíblia. Deus está perguntando onde estás, porque você não tem tempo mais de falar com Ele, porque você está tão envolvido com as coisas naturais e com seus interesses, que Deus está ficando desprezado, de lado, distante. Mas quem perde isso somos nós mesmos, porque quando nós se afastamos de Deus, nós se afastamos da sua promessa, da sua proteção, da sua herança, do seu milagre, da sua provisão, do seu cuidado. Mas ainda Deus, Ele quer nos encontrar dizendo: escute, aonde estás? Para que eu e você possa voltar à essência do relacionamento e dizer: Deus, me perdoa, o Senhor soprou o fôlego de vida em mim, para que eu possa me relacionar com o Senhor, para que eu possa ter intimidade com o Senhor, para que eu possa viver com o Senhor todos os dias da minha vida. Mas Adão e Eva, eles perdem tudo isso, se envergonham, se escondem, porque perderam o relacionamento com Deus. Quantas pessoas, elas perderam o relacionamento com Deus porque estão atraídas pelas coisas mundanas. Quantas pessoas não sentem mais a presença de Deus porque ela só está pensando em conquistar aquilo que ela quer conquistar. Aí eu quero isso, aí eu quero isso, aí eu quero casar, aí eu quero relacionar com aquela pessoa. E Deus, não importa, Deus, não interessa, Deus, eu quero isso. Quando a gente quer alguma coisa e que passa dos limites, isto vira um altar nas nossas vidas, e Deus perde o seu primeiro lugar em nós, e nós começamos a afundar, sem perceber, estamos ficando distantes de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está perguntando: onde estás? Onde estás, filha? Onde estás, filhos, hoje você? Onde estás? Você estás perdido? Para qual árvore você está olhando? Para qual árvore você se encantou? Para que negócio que você está atraindo você? Deus está dizendo: é tempo de você voltar a olhar para a árvore da videira, aquela que promove vida, aquela que restaura a sua fé, aquela que te cura, aquela que te transforma, aquela que te motiva, aquela que te levanta, aquela que te exalta. Deus tem vitória para você, Deus tem promessa para você. Eu não sei se você já percebeu, mas normalmente quem está dentro do problema não consegue enxergar muitas vezes saída, não consegue perceber a gravidade do problema, não consegue enxergar o tamanho da confusão que está se envolvendo. Por quê? Porque ela não está dando atenção nem o que os outros estão vendo, não interessa o que os outros pensam. Eu quero isso, é muito bom para mim. Quem disse que é ruim o fruto? Quem disse que não presta diante dos nossos olhos aquilo que queremos? Ainda que preste diante dos teus olhos, precisa prestar diante de Deus. É isso que vale. Não importa quão atraente seja. Esse é o problema do fruto, que atrai mesmo. Mas ele traz morte e ele traz distanciamento de Deus. Pastor, eu quero saber se o que eu devo fazer está certo, se o que eu estou pensando em fazer está certo. Eu vou dizer para você, quer a resposta, quer a direção de Deus? Então Deus vai dar para você hoje, através da palavra. Se isso que você quer fazer te aproxima de Deus, vai fundo, porque é Deus no negócio. Se isso que você quer fazer te aproxima de Deus, vai fundo, Deus está no negócio. Mas se por algum momento você fica distante dele, Deus não está nesse negócio. E não adianta querer convencer Deus. Não é. No primeiro momento a pessoa não gosta, não quer Deus, não quer saber de Deus, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Não vai não. Não inventa outro evangelho, não prega mentira para você. Para de se interessar pelo fruto que agrada só aos teus olhos e comece a procurar o fruto que agrada o coração de Deus. Deus te chamou como árvore frutífera. Deus te chamou como árvore frutífera para que você gere frutos permanentes, diz o Senhor. Não é frutos passageiros, não é frutos temporais, é frutos permanentes para a glória de Deus. Aleluia. Quando Deus é rema na minha história, vida na minha história, Ele que é o prisma, Ele que é a direção, Ele que é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim. Quando Ele é tudo para mim, eu começo a viver uma vida de milagres. E eu pratico para que toda a minha história
faça eu viver a vitória em todas as áreas da minha vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 16. Olha o que a palavra de Deus diz, para que eu e você viva essa vida de milagre todos os dias, de promessa, de conquista, de resposta onde é que você estiver, para que você possa ser renovado todos os dias pela presença dele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 diz: regozijai-vos de vez em quando. É isso? Regozijai-vos. Queridos, um segredo para a gente viver debaixo da promessa de Deus é você regozijar sempre. O que é regozijar sempre, pastor? O que é regozijar sempre, pastor? Regozijar sempre é você renovar, é você simplesmente manter-se alegre em dias de crise, é você estar feliz nos dias de provações. Deus não está dizendo se regozije quando estiver tudo bem. Deus não está dizendo, olha, se regozije, faça festa quando você ganhar em algum lugar, alguém te presentear, seu bolso estiver cheio. Não, Deus está dizendo para que você tenha uma vida de sucesso e que você tenha relacionamento com Deus e não abandona Deus. E Deus fala, onde está? Fala assim, eu estou aqui. Eu estou na posição de me regozijar sempre. Eu estou na posição de alegrar sempre. Eu estou na condição de viver pela fé. Escute, quando você fala regozijar sempre, você vive Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz o quê? Que o justo viverá pela fé. Porque a fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas escute, existe? Não. Você espera, mas não existe. Mas como justo vive pela fé, você não vive por aquilo que existe. Você vive por aquilo que você vai trazer existência pelo poder da palavra. Peraí, tem paz no casamento? Não tem. Naturalmente não, mas pela fé a alegria está chegando em nome de Jesus. Financeiramente, como é que está a sua vida? Quebrada, mas pela fé você já está próspero em nome de Jesus Cristo. Como é que está o casamento? Pela fé está restaurado em nome de Jesus. Como é que está a vida ministerial? Pela fé é vitória em vitória, fé em fé, milagre em milagre. Porque o justo viverá pela fé. Tem justo aí, levante a sua mão. Se tem justo, diga, eu sou justo do Senhor. Então se regozije sempre na presença dEle. Aleluia. Andar com Deus é andar em outro patamar. Andar com Deus é a pessoa falar, mas peraí, o que está acontecendo com você? Você vive sorrindo? Eu olho para a sua vida toda arrebentada e você fala, escute uma coisa, meu irmão, tu está orando a muralha, eu estou olhando lá dentro já, porque eu já cheguei lá dentro. Comigo é diferente, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quer dizer, você entrou cansado, mas a sua esperar no Senhor é ter esperança. E se a sua esperança está em Deus, as suas forças serão renovadas para a glória de Jesus. Quem espera no Senhor, levante a sua mão. Então receba renovo de Deus sobre a sua vida aí. Se você espera no Senhor, hoje Deus renova as suas forças e diz, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, diz o Senhor. Se é para Ele, pode fazer. A gente precisa entender que renovar nossa fé é pela fé. Renovar a fé é pela fé. A Bíblia diz que com Deus a tristeza saltará de alegria. Existe tristeza, pastor? Pode existir, mas eu ando pela fé. Lembra aquela mãe sunamita que não podia ser mãe e o profeta falou assim para o moço, vê o que ela não tem para a gente profetizar na vida dela. Se ela tem tudo, só não tem filho, então chama ela lá que eu vou profetizar um filho para ela agora. Deus vai te dar um filho, vai te honrar. E Deus deu filho para ela no tempo determinado, conforme Deus ordenou pelo profeta. Agora ela tem um filho, o menino cresce e de repente um dia aquele menino tem uma dor de cabeça e ele morre. Diga o menino morre. Há muita gente que o sonho morreu, mas como essa mulher andava pela fé,
e ela vivia 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, perguntaram para ela: filha, como é que vai? E o filho estava morto, ela colocou no quarto do profeta, ela disse: vai tudo bem, porque eu vivo pela fé, eu vivo regozijando na promessa, eu vivo crendo naquele que me prometeu, e se aquele que me prometeu é fiel, eu não vou chorar, porque a alegria do Senhor é a minha força, e eu sou fortalecido por Ele. Percebe? Existia o problema, existe. O problema existe, diga: o problema existe. Diga: o problema existe. Mas olha para o seu irmão com cara de profeta, diga assim para ele: a solução também existe. Aleluia. Se existe o problema, existe a solução. E o nome da solução chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Para que eu e você seja edificado, nós precisamos todos os dias renovar a nossa fé. Regozijai-vos sempre. Tu entrou aqui hoje, pastor, tu precisa ver minha conta como é que está. Tu precisa ver as dívidas que eu tenho que pagar. Eu digo para você, essas dívidas vão ser quitadas pela sua alegria. Hoje você vai viver o milagre. Esses problemas vão ser solucionados, porque só pode ter testemunho de milagre quem passou pela provação. Só pode ter dupla honra quem foi humilhado, envergonhado, quem padeceu. A honra de Deus está chegando sobre você, a vitória de Deus está chegando sobre você, a promessa de Deus está chegando sobre você. Aleluia. Regozijai-vos sempre. Nós precisamos fazer isso pela fé. Verso 17 diz: orai sem. Quando Deus perguntou para Adão: onde estás? Deus está dizendo: para que eu te dei aquele fôlego? Para você fugir da minha presença? Não, é para você se relacionar comigo, para você falar comigo. Quantas vezes nós estamos dizendo: meu Deus, minha vida está um problema, eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, e você para orar, e você para colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero clamar a Ti, porque eu sei que o Senhor pode, eu sei que só o Senhor pode mudar essa história. Igreja, volte a renovar a sua fé em Deus, ativar a sua fé, e se posicione a manter em oração constante diante do Senhor. Um cristão que voa como águia é um cristão que tem relacionamento em fé com Deus e vive constantemente alegre pela fé. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com Deus, e o que nos faz andar em fé é através da nossa oração, a nossa intercessão. Mas a Bíblia não está mandando você orar de vez em quando. A Bíblia está dizendo para você: orar e sem. É o tempo todo, queridos. Pastor, eu já orei. Como eu já orei se a Bíblia está mandando você orar sem cessar? Eu já orei quer dizer que você já concluiu. Mas se a Bíblia manda orar sem cessar, quer dizer que nunca pare de. Por que você parou de orar? Por que nós paramos de orar? Porque eu não obtive resposta. Não, Deus manda orar, mas Ele manda esperar com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração. Não é porque não foi no seu tempo que Deus não está ouvindo o seu clamor. Daniel, desde o dia que aplicaste a tua oração, fora ouvida o teu clamor, e eu vim porque você oraste. Deus vai vir trazer a resposta no tempo certo por Ele. Mas nós temos um hábito terrível. Um hábito terrível. A gente ora, não tem resposta, a gente para de orar. A gente ora, não acontece do jeito que a gente quer, a gente desiste de orar. Escute, a oração não é só o botão de ativação da sua resposta. A oração é o botão de ativação de relacionamento com o Pai. Eu orei, Deus não fez o que eu queria, então eu parei. Quer dizer, então nós fizemos o quê? O que Adão e Eva fez. Fugiu da presença de Deus. Aí quando você para de orar, aí Deus chega perto de você e fala: Adão, aonde estás? Sabe por que Deus está perguntando onde estás? Porque Deus está sentindo falta de você.
Deus está sentindo saudades de nós. Ele está dizendo: cadê você que não veio encontrar comigo na viração do dia? Cadê você que não veio falar comigo? Não é assim, eu estou birrado, estou com raiva. O Senhor não entregou no dia que eu pedi. Abraão, Deus fez uma promessa para ele, 75 anos de idade. Deus cumpriu para ele quando ele tinha 100 anos de idade. Um quarto de século, Deus ele foi responder para ele a promessa de Abraão. E você quer que o milagre aconteça no dia que você quer. O Deus que prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Mas o relacionamento de quem se relaciona com quem é amigo, sabe que esse mesmo Deus que prometeu, Ele continua lá na frente, chamando Noé para se relacionar e construir uma arca. No livro de Gênesis, capítulo 6. E Noé obedece a Deus. E ele constrói uma arca. Diz os historiadores que não existia chuva. As próprias fontes de águas e a brisa que subia regava-se as plantas. Preste atenção, ele não morava numa cidade portuária. O que é isso, pastor? Ele não morava perto da praia. Não tinha mar perto dele. Ele construiu o barco. Imagina você construir o barco no centro de São Paulo. Ele construiu uma arca no centro de São Paulo. Ele podia dizer assim: mas que loucura é essa? Se eu construir aqui, primeiro que eu não vou ter condição de levar essa monstruosidade para algum lugar que tem água. Segundo, não tem chuva. Mas ele não questionou. Porque ainda que pareça absurda a ordem de Deus, Deus sempre tem razão do que Ele está falando conosco. Isso é você estar sensível a Deus. Não importa que você não está entendendo. Você não tem que querer entender, você tem que aprender a obedecer. O problema nosso é que a gente quer entender. Por que é isso, Senhor? Por que é isso, Senhor? Peraí, fala para mim. Quando Deus falou para Paulo, o famoso Saulo, perseguidor da igreja, caiu subitamente o resplendor de glória e disse: e agora, Senhor, o que eu devo fazer? Deus falou: vai para a cidade que lá te concederá, lá eu vou dizer para você o que você deve fazer. Deus não falou antes para ele: vai ser assim, vai lá, obedeça antes, depois eu falo. Tem coisa que a gente tem que obedecer para depois eu se revelar. Noé não questionou, irmão, você pensa que ele ficou um dia construindo a arca? Não, 100 anos fazendo algo que ele não entendia, 100 anos construindo algo que ele não compreendia. Mas quando Deus está falando e você é amigo de Deus, você anda com Deus ouvindo o que Deus está falando. Escute, olha a revelação de Deus. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, sabe a vantagem que você tem? É você andar com Deus todos os dias, conduzindo os teus passos, dizendo: olha meu amigo, faça isso. Olha meu amigo, vem aqui. Olha meu amigo, estou do seu lado. Olha meu amigo, sabe por quê? Porque você decidiu fazer a vontade de Deus e construir o que Deus mandou. E quando você faz o que Deus manda, Deus fica do seu lado o tempo inteiro, conduzindo você até que se cumpra a promessa. Deus vai cumprir a promessa na tua história. E a Bíblia diz: Noé fez tudo conforme Deus ordenou, assim fez. Por quê? Porque ele ouviu Deus. E Deus guardou ele e a sua casa. Ainda que não compreendamos, nós temos que obedecer a Deus. O problema das pessoas na igreja, muitos novos convertidos, novas as gerações de crentes, é o seguinte: para que é para fazer isso? Não entendi, então não vou fazer. Não tem interesse para mim. Escute uma coisa, meu irmão, você não veio fazer contrato com Deus. Você veio na condição de filho, em obediência, e falar: pai, manda que eu obedeço. A gente começa a questionar Deus: olha, eu não estou fazendo, eu não fui chamado para fazer isso. Eu sei fazer isso. Escute uma coisa: Deus não te escolheu pelo que você sabe. Deus te escolheu por quanto você depende. E ninguém na Bíblia que Deus escolheu para fazer grandes coisas foi porque sabia, foi porque tinha coração de servo. Ninguém na Bíblia foi escolhido por conhecimento. Pastor, você precisava vir um irmão aqui, um pregador, Deus, meu Deus, que ele vier para cá, a igreja vai mudar. Eu digo para você que nem venha. O que a gente não precisa é de fazedores, a gente precisa de servo. Deus não mandou Noé construir a arca porque ele era profissional construtor. Deus mandou fazer porque ele obedeceu a Deus e fez conforme Deus mandou. Deus não quer que você saiba, Deus quer que você obedeça. Quantos pregadores, gente famosas, que vai para, chegou na igreja qualquer, o cara vai lá e fala 3 mil, conheço a Bíblia, irmão. Quantas pessoas conhecem a Bíblia muito mais do que eu? Muito mais. Conhece demais, vai na rua pregar, pessoas estão perdidas nas drogas, você vai discutir com ela, meu irmão, você não tem nem o que discutir, ela conhece profundo a Bíblia. Mas conhecer não significa que ela põe em prática. Quer mais revelação de Deus? O homem que mais conhecia chama-se Salomão e terminou mal o seu ministério.
Conhecimento não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é o coração quebrantado e compungido. Há muitas pessoas hábeis que conhecem demais, e é o problema que leva ao desprezo, e é o problema que leva elas a perder a sua vida, a salvação com Deus, porque elas se garantem batendo no peito, achando que são capazes. Quando Moisés disse: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer contra Faraó, diga para ele que o eu sou te enviou. Você não precisa saber nada, o eu sou sabe tudo, e ele vai na sua frente. Deus não quer conhecimento, Ele quer relacionamento. Preste atenção, quando Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, o que ele encontra? Um monte de irmão com cara de rei. E o maior de todos, Abinadab, cara lindo, bonito, mas não devia estar falando perfeitamente, devia ser eloquente, saber falar, se vestir, perfumado, cheiroso. Os outros irmãos, talvez bom, mas não bom quanto. E aí Samuel já pega o óleo, o chifre, já vai querer ungir. Deus falou: para! Mas o que foi, Senhor? O que Samuel olhou para ele? Olhou a habilidade dele, olhou a cara dele, olhou o jeito dele, a maneira de ele falar: esse cara aqui vai ser um rei extraordinário. Deus falou: eu não olho para a aparência. Deus não olha. O que é aparência? É talentos. O que é aparência? É o conhecimento. O que é aparência? É se achar que faz, que pode, que sabe. Deus não quer quem sabe, Deus quer quem dependa. Deus quer quem dependa. De repente vai chegando um mirradinho, um ruivinho, um Davizinho pequenininho. Deus diz: é esse aí, esse é o rei de Israel, esse é o meu escolhido. Quem é ele? Olha nos olhos dele, a janela da alma. Este é o meu eleito, tem coração real. Tinha jeito de rei, cara de rei, sabia como rei? Não, mas tinha coração de rei. O que te promove é o seu coração, não é a sua habilidade, não é a minha habilidade. Todas as pessoas que eu conheci, o Ministério Revelação Profética tem 16 anos, eu tenho mais de 20 anos de pastorado, quase 20 anos, é isso, amor? Quase 19 anos que seja. Pregando e conhecendo bispos, apóstolos, todos que eu conheci. Isso aqui é o cara, hein, pastor? Não falava isso, falei isso aí já. Aí o cara batia. A gente conhece, né? A gente tem aí uns anos de experiência. Vixe, é mais um que caiu. Quando você bate no peito e se acha, meu irmão, já caiu faz tempo. Lembra Pedro? Senhor, pelo amor de Deus, eu não te nego jamais. Aí Deus falou: quando o galo cantar, você já tem me negado 3 vezes. 3. Aí perguntaram: e você conhece? Eu não sei quem ele é, não. Aí você parece com um deles. Não, eu não estou nem com eles. Você parece. Não, daqui a pouco o galo canta, o arrependimento vem e ele fala: meu Deus, quem eu sou? Nós não somos nada. Lembre-se, o Senhor nos tirou do monturo e disse: eu te chamei para gerar e dar frutos. Quando Deus chama Gideão, Gideão fala: Senhor, eu sou menor da minha casa. O papai falou: então é você mesmo. Eu não quero quem sabe, eu quero quem dependa, eu quero relacionamento, eu quero obediência, eu quero fidelidade, eu quero coração. Quando eu e você quer se relacionar com Deus, nós mantemos renovando em todo o tempo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Quem quer manter um relacionamento saudável com Deus, levante sua mão. Então comece a colocar um sorriso no seu rosto, aonde você estiver. Quando alguém olhar para você, o pé está doendo, glória, aleluia. Oh, meu pai, quem foi que você está tão feliz, meu irmão? Fala assim: é a glória, é o milagre de Deus que já está chegando, é a promessa de Deus, é a vitória. Mas peraí, você não passa a luta não, você fala: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Diga: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Verso 18 diz: em tudo dai graças. A pessoa que é bem-aventurada, que é abençoada, é uma pessoa que é grata por tudo. Já andou com uma pessoa mal-humorada que só reclama da vida, irmão? Já teve alguém perto de você que só chega perto de você para falar problema? Irmão, como isso suga, irmãos? Isso se desgasta. Quando é que a gente profetiza do altar? Anda com leões. Não ande com hiena, ande com leões. É para você andar com pessoas melhores do que você, que coloca você para cima.
E andar com pessoas melhores que você não é quem te bate na costa e fala, ó, você é o cara. Não, é quem fala assim, irmão, se converte porque Deus tem o melhor para a sua vida. É pessoas que vão te repreender para fazer você sair do lugar e crescer espiritualmente. É pessoas que vão te corrigir e dizer, olha, chegou o tempo de você mudar. Você está tantos anos na igreja e não muda de vida. Meu irmão, chegou a hora de você se posicionar. E você anda com leões, aí o seu comportamento começa a ficar igual. A sua juba começa a crescer. O seu rugido começa a aumentar. A força começa a chegar. O seu olhar começa a mudar. A glória de Deus começa a vir. Cadê o rugido daquele que é leão da tribo de Judá? A Ele a glória. É isso que nós precisamos. A gratidão atrai milagres. A gratidão atrai promessas. Diga, a gratidão ressuscita. Diga, a gratidão prospera. A gratidão abre portas. A gratidão faz milagres sobrenaturais. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Peraí, Deus acabou de dar a receita. Seja grato pelo que você tem. Aí chega Jesus com a multidão. Aí chega um menino, um mocinho, com 5 pães e 2 peixes. Aí os discípulos assim, ai, que palhaçada é essa? Manda esse moleque embora daqui, vai. Manda esse moleque embora. Que moleque? Esse mané aí. Que mané? Esse aí que está com 5 pães e 2 peixes. Está vendo que tem quase 15 mil pessoas aqui na nossa frente? Aí Jesus diz, traz o menino aqui para mim, por favor. Você está dando esses 5 pães e 2 peixes? Eu estou plantando no ministério de Jesus. Mas é o que você tem, é o que eu tenho. É tudo que eu tenho, eu estou dando. Aí Jesus, ele pega o pão e o peixe e fala, misericórdia, é só isso. É isso que Jesus faz? Ele ergue para o alto e diz, graças te dou. Quando ele dá graça, o que acontece com 5 pães e 2 peixes? Multiplicar. Quando você der graças, multiplicar. O que mais a graça faz? Quando Jesus chega em Betânia, Marta e Maria dizem, Senhor, se é hora de chegar? Chegou tarde, já morreu, está tudo morto lá, enterrado faz 4 dias. Aí Jesus olha e fala, onde é que colocaram o corpo? Aí Jesus diz, graças te dou, Pai, porque sempre me ouviste. Quando você dá graça, se prepara porque a ressurreição vai acontecer. Quando você dá graça, o morto vai sair para fora. Lázaro, sai para fora. O que é que morreu na sua vida? O que é que morreu na sua história? Seja grato, regozije sempre, ore sem cessar, glorifique a Deus, porque a provisão está chegando sobre a sua vida. Nós precisamos entender que o comportamento do crente acontece tudo quando ele se relaciona com Deus. Tudo está no relacionamento com Deus. Mas quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. Espera aí, Deus, Ele é a fonte. Quem se afasta da fonte fica com sede. Quem se afasta da fonte fica sujo. Quem se afasta de Jesus, Ele é o pão, fica com fome. Jesus é o caminho, quem se afasta do caminho está perdido. Quem sai do caminho está perdido. Quem já se perdeu algum caminho dirigindo a algum lugar? Levante a mão aqui. Não tem medo de falar que se perdeu não, irmão. Quem já se perdeu, levante a mão. Isso, todos nós. Hoje a gente só anda por GPS, né, irmãos? É só o Waze que a gente... Quantos já usaram o Waze? Você sabia que o Waze é criado... Israel que criou o Waze? Até o Waze de Israel está continuando a conduzir os seus passos ainda. É, meu irmão. Você sabia que o pendrive foi Israel que construiu? Tem gente conectada porque você precisa estar ligado em Israel de Deus, porque a sua promessa vem de lá. É Deus conduzindo a minha e a sua história. Mas escute, nós precisamos ter gratidão no coração para vivenciar a promessa de Deus. Então eu e você temos que ser agradecido em algumas coisas. Agradecido em tudo. Diga agradecido em tudo. Quando eu e você entendemos isso, nós vencemos a promessa. Olha o que diz a Bíblia no verso 19. Não extingas o Espírito. Esse Espírito é minúsculo ou maiúsculo? Está na sua Bíblia.
É o Espírito minúsculo ou maiúsculo? Está aí. Maiúsculo? Então diga: o Espírito Santo de Deus. Não extingas o Espírito. Sabe o que é extinguir o Espírito? É perder o relacionamento com o Espírito Santo. O cristão que perdeu o relacionamento, ele extinguiu. Ele perdeu a presença. Aonde Deus vai procurar, onde estás. Quem perdeu a presença, perdeu a conexão de GPS. Quem perdeu a presença saiu do caminho. Quem saiu do caminho está no atalho. E quem está no atalho está perdido. Mas quando você tem o Espírito não extinguido, mas que você tem a presença, você anda no caminho, você anda com a fonte, você bebe da água, você come do pão, você vive a promessa e ainda você entra pela porta, e a porta da promessa que é Jesus. Andar com o Espírito é isso. É ser conduzido por Ele, aonde a unção de Deus o te capacita, o te alimenta, o te renova e o te conduz todos os dias da sua vida. A Bíblia diz: não precisará conhecer nada, e nem o que há de fazer, porque o Espírito Santo de Deus te ensinará o que te convém fazer. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: para de ser conhecedor, e dependa do meu Espírito, que eu vou te capacitar, diz o Senhor. Você já viu pessoas que nunca fizeram, nunca estudaram, nunca tiveram faculdade e são bem-sucedidas? Alguém já ouviu falar disso, moço? Já não? Tem muitas por aí. Porque chama-se Espírito Santo de Deus. Enquanto outros têm tanto conhecimento, estão trabalhando para aqueles que dependem de Deus. É assim que Deus faz. Não que você não tenha que aprender, mas você não tem que se garantir na sua habilidade. Essa é a diferença. É achar autossuficiente. Jamais precisamos depender do Espírito Santo e cultivar essa comunhão com Deus para a glória de Jesus Cristo. Verso 20 diz: não desprezeis as profecias. A pessoa que perdeu o relacionamento com Deus, o que aconteceu com ela? O que é a profecia? O que é a profecia? A direção profética. É a palavra, é a revelação, é o poder de Deus. A pessoa que perdeu tudo isso e não tem relacionamento com Deus, Deus está perguntando mais uma vez: onde estás? Por quê? Porque está perdida. Porque não anda por direção de Deus, porque não tem relacionamento, não tem alegria, vive pelo seu prazer, pela sua direção, sem foco. E Deus está dizendo: onde estás? Pessoa sem direção. Essa pessoa, infelizmente, queridos, ela está vivenciando sem a direção profética. E aquele que vive sem a direção profética é a pessoa que anda pelos seus valores, pela sua própria direção. O que é direção profética? A Bíblia diz que a profecia é ser boca de Deus. E a gente precisa ouvir o que Deus está falando, não o que homens estão falando. Você precisa ver agora que a nova tendência agora, o novo curso agora é você ser advogado. O novo curso agora, o instrumento que você tem que cantar para ficar rico nas igrejas é saxofone. Tem gente que é assim, Deus vai lá e levanta o ministério de saxofone. O cara começa a ministrar em tudo que a igreja explode, uma unção tremenda. Aí o cara que não fazia nada fala: eu vou tocar sax, porque Deus está usando outro saxofonista lá, então eu vou tocar sax. Aí de repente levanta um tecladista usado por Deus. Aí o cara que está na igreja fala: olha, eu vou tocar teclado, porque eu quero ser usado aqui nele. Escute uma coisa, não, dependa do Espírito, que Ele vai te usar no dom que você tem, para a glória dEle. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa igualar as pessoas, a profissão. Mas se é advogado, você fica rico. Mas o que tem de advogado quebrado, você não tem noção. Não é a profissão que faz a diferença, é a presença de Deus que faz a diferença. Tem muito engenheiro profissional, 30 faculdades vendendo coco na praia. Nada quem vende coco na praia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas ninguém vai fazer engenharia para vender coco na praia. Tem cabimento isso? Não tem nexo. Eu fiz por prazer. Não, a pessoa faz para poder exercer a profissão. Ela pode ser muito mais rica vendendo coco na praia, mas eu estou dizendo, o que você precisa não é do que os outros fazem. O que você precisa é da unção de Deus na sua vida. E aí, se for para vender coco, glória a Deus. Eis-me aqui também para vender coco. Aliás, eu estou até bebendo água de coco. Uma bênção. Quem está entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus. Verso de número 21. Examinai tudo e retém o que é
bem. E retém o bem. Aquele cristão que vive na comunhão com Deus, ele faz o que na vida dele? O que é que ele tem na vida dele? Aí vem um cara amigo dele na igreja, o cara estava, é uma bênção, mas de repente o cara tem um espírito de porco. Já ouviu falar espírito de porco, irmãos? É quando Jesus mandou aqueles demônios para os porcos. Entra naqueles porcos, naquela manada de porcos. Aí o Satanás entra na cabeça de uma pessoa, mas eles são amigos, o cara fala, vamos fazer isso. Aí o cara, porque é amigo, fala, vamos fazer. Mas lembra aquela história que leão anda com leão, não com hiena? Então com essa, ainda que a pessoa era o teu amigo fazendo o absurdo dele, você precisa entender. A Bíblia diz, examinai tudo e retende você precisa ter um filtro. Quem anda pelo Espírito é conduzido por Deus. Não é porque você gosta, porque a pessoa é legal, que você vai fazer o que ela está falando. Mas sabe o que é, pastor? Essa pessoa apareceu na... Quando a pessoa vai falar alguém que ela já está decidida. Ó a cabeça, ó a cabeça. É que essa pessoa apareceu na minha vida, pastor. É uma bênção. Ela só cheira, fuma, tudo, mas é uma boa pessoa, pastor. Às vezes ela põe um revólver na minha cara, assim, mas é com amor. Dá uns tapas na minha cara, mas é... Você acha que é brincadeira que eu estou falando? Quando a pessoa quer fazer o que ela quer, ela não põe filtro porque ela não anda pelo Espírito. Espera aí, filtro, para que serve filtro? Para tirar as impurezas? Filtro serve para limpar as impurezas? Tirar o que não presta. Se você é de Deus, você vai filtrar o que é de Deus na sua vida. Ah, meu amado, se você começar a se relacionar com Deus e praticar isso que Deus está falando, se prepara, porque a promessa de Deus vai ser abundante na tua história e a sua vida vai ser sucesso em tudo que você fizer, para a glória de Deus. Não importa quão atraente seja, se isso não é de Deus, você filtrou, põe fora, põe para chutar, repreende isso em nome de Jesus, porque a promessa de Deus é maior na tua história em nome de Jesus. Aí a pessoa vai lá, mas eu não posso perder a oportunidade. Aí arrebenta, quebra, destrói tudo, porque já foi sinalizado. Pastor, como que eu vou saber se é de Deus ou não é de Deus? A primeira coisa, quando você não tiver dúvida, já não é de Deus. Alguém tem dúvida que tem que tratar a mãe bem? Alguém tem dúvida que tem que tratar o irmão bem? Alguém tem dúvida que tem que estudar? Alguém tem dúvida que tem que orar? Peraí, eu estou com dúvida disso, então não faça. Aí já está a resposta. Será que eu posso fazer isso, pastor? Estou meio assim, sabe? Deus já está sinalizando para você não fazer. Porque quando Deus falar que é para fazer, você vai sentir paz, que excede todo o entendimento. E você vai falar, Deus está no negócio. E você não vai cair em laços e nem em armadilhas. Por quê? Porque a bênção de Deus está junto com você. Para encerrar, e você precisamos entender isso. Examinai tudo. Verso 22, depois que a gente examina, diz a Bíblia o quê? Abstém-vos de toda a aparência do mal. Quer dizer, eu filtrei, vi o que não presta, não tem problema não vai me influenciar não. Não tem poder não. Só de vez em quando. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não, eu ando com eles, mas eu não uso não. Eu não faço não. São só meus amigos. Leão anda com leão. Quem anda com idiota, fica idiota, se torna idiota e fazem coisas idiotas. Se você é leão, você anda com quem é ungido, faz coisas ungidas e se torna ungido para a glória de Deus. Quem quer que dê certo na sua vida? Quem quer que dê certo? Presta atenção. Às vezes eu estou dirigindo, aí eu estou atrasado, eu começo a me empolgar e vou acelerando. Vou acelerando o carro. Uma rodovia está bem, tá tranquilo, confiante, eu sei dirigir. Se a pessoa acelera, porque ela se garante, não é assim? Você já viu alguém que não sabe nadar morrer afogado? A não ser que colocarem num barco. Mas naturalmente quem não nada não vai entrar para nadar. E a tendência é nunca morrer afogado. É isso não? Por quê? Porque vigia. Porque vigia. Agora a pessoa que sabe pode deixar comigo. Vamos agora. Onde que é a represa? Vamos lá. Eu vou atravessar. Planta a bananeira e vou jogar. Aí não volta mais para casa. Porque sabe tudo. Assim também é na fé.
A pessoa que bate no peito, diz, eu sei, eu faço, deixa comigo. Acabou, o risco é grande. Aí eu começo, aí na hora vem na minha cabeça assim, presta atenção. Faz certo que dá certo. Aí eu diminuo a velocidade. Porque se acontecer alguma coisa com uma velocidade menor, é mais fácil você resolver o problema. A gente faz errado com a sensação que vamos colher certo lá na frente. Acelera, me guarda, me livra. 200, me guarda, Senhor, me livra. Por exemplo, Deus pode guardar e livrar. Deus pode. Mas a Bíblia diz, não tentarás o Senhor. Começa certo que vai dar certo. Se você fizer certo, vai dar certo. Não vai dar errado. A gente começa errado com a sensação que vai dar certo. Aí você precisa ver, eu vou ser o maior pregador da vida. Eu vou pregar muito. Você lê a Bíblia? Você ora? Então você pode esquecer que você vai ser pregador. Não adianta você querer ser médico se você não fizer medicina. A gente quer ser médico sem fazer medicina. Eu tenho fé, mas Deus vai me honrar. Aí eu vou passar nesse concurso. Está estudando? Não, mas Deus é comigo. Ofni e Finéias falaram a mesma coisa. Filhos de Eli, essa batalha da ganha. Vamos lá, pega a arca. Pega tudo em pecado, pega a arca. Chegou lá, morreu na arca, com a arca na mão, morreram todo mundo. Só voltou a notícia, morreu Ofni e Finéias, morreu Eli também. Por quê? Porque não adianta levar a presença se a sua vida não condiz com a presença. Não adianta andar com Deus se garantindo em Deus quando a nossa conduta é errada. Nós precisamos nos render a Deus e Deus. Eu preciso ser teu amigo e me relacionar contigo como tu mandas. Porque a Bíblia diz, se atentamente deres ouvido a minha voz e obedecer aos meus mandamentos, então todas as minhas bênçãos virão e te alcançarão, diz o Senhor dos Exércitos. Se atentamente obedecer a minha voz. Há uma condição. A gente quer que a bênção nos atrai, nos alcance, mas a gente não obedece. Ela não vai alcançar. Não é a profecia, é a palavra. E a gente quer pegar a palavra como enxerto. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Reza, né? Reza 300 vezes. Senhor, me livra, 1000 cairão de lá, 10.000. Mas peraí, leia o contexto e viva. O Senhor é o meu pastor. Antes de ele ser pastor, ele é Senhor. E o que eu estou obedecendo a ele? Eu estou sendo fiel a ele? Eu estou honrando a ele? Eu estou servindo a ele? Eu estou obedecendo a ele? Estou. Aí sim, então ele será o meu pastor. E aí vai me guardar e nada vai me faltar, porque eu estou obedecendo a sua ordem. É assim, examine tudo e abstenha-se de toda aparência do mal. Aí verso 23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Preste atenção aqui para você entender quem você é, para a gente encerrar essa mensagem. Olha isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em alguma parte só, irmãos? Em tudo. Olha o que ele está dizendo. Em qual que é em tudo? Aí ele começa, em tudo. Em todo o vosso. Preste atenção no que você está dizendo. Espírito maiúsculo ou minúsculo? É você, então não é Espírito Santo. E Deus o santifica em todo o vosso espírito. E a alma. E depois Tem gente que pensa que é corpo, alma e espírito. Aqui Deus está dizendo, você primeiro é espírito. Você é alma e depois você habita no corpo. A pessoa que vive no natural, no corpo, ela esquece a essência de que Deus criou ela em espírito. A Bíblia diz que lá no Éden, Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Aí tem gente que fala, não existe gente feia. Todos são imagens e semelhança de Deus. Deus não está falando do seu físico. Deus está falando do seu espírito, querido. Porque tem uns irmãos que eu vou te falar, viu? Deus fala, esse vaso aqui ficou estreito. Essa vasa aqui está só a graça. Mas fique em paz, que você é espírito. Tem alma e habita em um corpo. A sua essência é essa. Quando a gente inverte a nossa essência, a gente caminha como ela. A pessoa que acha que ela é corpo, alma e espírito, ela vive naquilo que ela vê. Mas a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas as demais são a matéria. O corpo é o último, vos serão acrescentadas. A gente está desesperado pelas coisas, estamos deixando o reino, porque o reino fala de obediência a um rei.
há um Senhor, há um governo sobre nós. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você: a tua vida será transformada para a glória de Deus. Tudo vai dar certo se eu e você entender como começamos a passagem em Gênesis 3, verso 9. Onde estás? Deus está dizendo: se você estiver na minha presença, tudo vai ser feito por você. Mas se você estiver vivendo a sua vida, o seu mundo, do seu jeito, eu não posso fazer nada por você. A Bíblia toda se resume nessa passagem, em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo sai da fazenda e vai viver dissolutamente. Deus pode fazer alguma coisa com o filho no chiqueiro? Deus pode fazer alguma coisa para o filho no chiqueiro? Não. O filho tem que sair do chiqueiro e voltar para onde? Para a fazenda. Deus quer fazer por mim e por você. Ele está perguntando: onde estás? Se você dizer: Deus, eu estou no chiqueiro, o Pai vai dizer: então volta para a fazenda, porque aqui eu posso mudar a tua história. Se você quer, preste atenção: fora de Deus, Ele é o caminho. Fora de Deus é o quê? Diga: atalho. Aonde nós estamos? Onde estás? Ah, Senhor, eu estou no atalho, então volte para o caminho. Bartimeu, cego, coxo. Eu não cego. Jesus podia dizer: deixa que eu vou até você. Ele é cego. Jesus saiu do caminho? O caminho nunca sai do caminho. Ele é o caminho. Mande chamar, porque Ele está à beira do caminho. Ele só vai receber cura se Ele entrar no caminho. Deus não sai da sua posição. Quem está com sede tem que ir até onde? A fonte. Deus não sai da sua posição. O que você quiser hoje, Deus vai fazer por você. Mas Ele está perguntando: onde estás? Quem se identifica onde está somos nós. Talvez você fale: pastor, eu estou aqui perto de Deus, amém. Mas talvez você saiba: eu estou longe de Deus. É tempo de você voltar. Dá tempo. O Pai está perguntando porque Ele está dizendo: volte então, porque eu já estou preparando uma festa para você. Eu já estou preparando vestes novas para você. Eu já estou preparando anel no dedo para você. Eu já estou preparando um milagre para você. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aonde você estiver em casa, Deus está perguntando: onde estás? Deus está falando conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é Deus que conhece o nosso coração. E o que o Senhor quer fazer conosco hoje é nos fazer entender práticas, meu Deus, e posicionamentos e posturas que vão fazer vitórias de Deus chegar em nós. Se nós aplicarmos essa palavra hoje, milagres do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Promessas do Senhor vão nos atingir. Milagres vão acontecer em várias áreas de famílias e pessoas. Pessoas que vão se regozijar sempre. Pessoas que vão orar sem cessar. Pessoas que vão filtrar o que é a amizade de Deus. Pessoas que vão se excluir daquilo que não presta. Pessoas que vão obedecer a sua voz. Vão se renovar na alegria. Vão manter em perseverança em oração. Vão ser agradecidos em tudo. Vão cultivar a amizade com Deus. Vão valorizar a direção profética. Vão filtrar aquilo que não presta, rejeitar o mal e obedecer a sua voz, porque eu sei que o teu Espírito Santo vai os renovar, vai os alimentar, vai os capacitar para a tua glória. Aonde houver um homem e uma mulher de Deus que está recebendo essa palavra e que diz: é comigo que Deus está falando, é comigo que Deus está falando, então, Senhor, escreva o nome dela no livro da vida, para que haja transformação, para que haja milagre, para que haja perdão, para que haja vitória, para que nós paremos de olhar para o fruto, Senhor, que nos seduz, para o fruto que nos atrai, e possamos olhar para a árvore, Senhor, da videira, olhar para Cristo, olhar para a promessa, olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite para dizer: hoje começa um novo tempo para a tua glória, hoje começa um novo tempo para o teu nome ser exaltado. Coloque a mão no seu coração, e se você crê e quer vivenciar um novo, fica de pé no seu lugar.
Diga: Deus é comigo, Senhor. É na minha vida, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu quero me buscar a tua face. Eu quero me regozijar sempre. Eu quero me alegrar o tempo todo. Eu quero viver as suas promessas, tudo para a sua glória. É você e Deus. Erga a sua voz em oração, em adoração, em gratidão. Glorifique a Ele, porque Deus é com você. Ele te trouxe aqui hoje para você viver essa promessa de Deus na sua vida. E se você crê e recebe, receba de Deus sobre a sua história a promessa de Deus, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua direção, porque eu sei que hoje começa um novo tempo na minha vida, para a tua glória. Se você quer, dê um aplauso bem forte a esse Deus. Amém, queridos. Receba esta palavra no seu coração em nome de Jesus. Lembra que o coração de Deus não é para acusar. Onde estás? Onde está? Você não presta? Não, Deus está dizendo: onde estás? Eu quero que você esteja na minha presença, para que eu possa te liberar todas as minhas promessas. Se há uma coisa que impede as mãos de Deus agir, é a nossa distância de Deus. Se eu e você nos afastar de Deus, Deus está impossibilitado de nos abençoar. Você longe de Deus consegue ouvir Deus? Não. Deus para de falar? A Bíblia diz: eis que os vossos pecados agravam os vossos ouvidos, para que não possam me ouvir. Quer dizer, se agravam os nossos ouvidos e tampam os nossos ouvidos para que não podemos ouvir, significa que Deus continua falando. O problema é que a gente está longe da fazenda e a gente não vai ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente se aproxima dele, a gente volta a ouvir o que a gente não estava ouvindo mais. Deus dará direções para cada um de nós, e o seu nome será exaltado. Amém?